Eu vos saúdo com todo o coração. Todo o discurso que se faz, no início tem uma saudação e depois tem a captação da benevolência, ou seja, de buscar que as pessoas te escutem com boa vontade. Então, eu vos conto uma lenda. Um evento que não é verificado. Quando eu vim aqui, algumas pessoas me perguntaram: você tem medo? E eu dizia: não. Ou seja, dizia: não, serve um pouco, porque esse é o sentimento, ter medo de falar em público, o pânico do palco, é também um sinal de respeito por aqueles que nos escutam. Quando eu vos dizia, eu vos conto essa lenda, é a história da inspiração da construção do vilarejo da mãe. Padre Slavko, ele recebeu por parte de um pianista, Mauro Racha, que ainda é vivo. E segundo ele, no ano de 1986, aqui em Medjugorje, ele foi guarito de um problema. Ele sofria de pânico de falar em público, porque todas as vezes que ele subia para falar em público, ele era blocado. E vinha blocado do pânico, da ânsia de prestação, do medo, de uma angústia. Então, já no segundo ano, ele fundou essa fundação de ajuda às crianças, porque disse que aqui em Medjugorje, ele sentiu que a fé precisa ser concretizada. Então, logo em 1993, explodiu a guerra. Então, Padre Slavko, ele alugou uma casa de uma senhora e nessa casa ele colocava os prófugos e todos aqueles que não tinham onde ir. E as pessoas que não tinham ninguém e buscavam algum lugar. E essa casa, então, foi confiada às irmãs franciscanas, que moravam aqui perto. E elas eram prófugas e estavam longe da casa delas. Em 1994, os franciscanos de Mostar chamaram a Padre Slavko e perguntaram se podiam levar 3 crianças que estavam sem os pais. E Padre Slavko disse que sim. Então, os franciscanos trouxeram essas 3 crianças. Esse foi o início do vilarejo da mãe. Depois disso, chegaram outros 2 rapazes da Bósnia e eles também estavam sem os pais. Enquanto isso, segundo essa história, que eu vos repito, não é confirmada, essa senhora perguntou: mas o que nós podemos fazer pelo vilarejo da mãe? Enquanto isso, estava a guerra, nós sabemos que a guerra, e de modo particular as pessoas morrem várias pessoas, famílias inteiras. Então, a Padre Slavko veio em mente que precisaria fundar um vilarejo, um lugar onde esses órfãos pudessem encontrar refúgio. E a possibilidade que eles, pelo crescimento e desenvolvimento deles. Então, eles começaram a construir as primeiras casas. Em 1995, eles construíram 4 casas, que já moravam ali as crianças. E junto estavam ali as irmãs franciscanas, que cuidavam dessas crianças 24 horas por dia. Então, Frei Slavko, o que ele fez?
ele como franciscano, ele era um herege do carisma de São Francisco, ou seja, pelo cuidado que são frágeis, que são às margens da sociedade, que são doentes. Ou seja, a precedência, a prioridade do nosso carisma são os últimos. E os franciscanos são presentes aqui nessa região desde 700 anos. E ele somente continuou essa cura dos franciscanos pelo povo, por todos aqueles que são mais vulneráveis e têm mais necessidade de serem cuidados e atendidos. Então, como eu dizia, a atual situação, durante a guerra eles eram obrigados a cuidar dessa situação, dessa emergência. Então, nós temos que ver como o Padre Slavko, ele tentou cuidar não somente cuidar de todos. Então, nas mensagens aqui de Nossa Senhora, nós podemos ver aquilo. Padre Slavko, como ele explicava muito bem todas essas mensagens, então ele concluiu que Nossa Senhora, Nossa Senhora vem aqui em Medjugorje, antes de mais nada, para poder exprimir o seu amor pelo homem, o seu amor incondicionado. E ele, nesse seu amor, ele vê nisso o amor de Nossa Senhora. Então, ele entendeu que esse amor é a força, a potência, o início do amor de Nossa Senhora é o início do nosso amor, no qual nós aceitamos o nosso próximo e o amamos intensamente. E nós entendemos que esse amor era a condição para a vida. Que esse amor era a condição para poder construir depois da morte. Então, se não existe esse amor, esse cuidado de mãe, então nasce o espírito de destruição. Ele, em uma carta, escreve a alguns benfeitores. A ideia de guiar esse vilarejo que ele estava fundando precisa ser completamente no espírito de Nossa Senhora. E o espírito de Nossa Senhora é um espírito de mãe, de amor, de misericórdia, de disponibilidade. O seu amor é um amor de mãe que cria todas as condições para a vida. Então, assim, Nossa Senhora vive, então ele buscava colaboradores que pudessem pensar, servir, trabalhar nesse mesmo espírito, criando para todas as outras pessoas condições que fossem dignas da liberdade, da dignidade humana. Então, Padre Slavko, nas mensagens de Nossa Senhora, ele lia ele se sentiu como que chamado a criar esse vilarejo que tomasse conta da vida, do início até a morte natural. No início tinha uma casa para as mães solteiras, mas vocês sabem que durante a guerra a violência é chamada como mãe. Então muitas moças que eram violentadas, elas podiam vir ao vilarejo da mãe, levar até ao fim a gravidância, dar à luz, ou deixar a criança, ou então levá-la consigo. E Padre Slavko pensou em pequenas casas que pudessem ser colocadas as crianças órfãs e que ali elas pudessem crescer e desenvolver um sentimento de que pertencem àquele lugar, que eles pudessem ser amados e aceitados na vida.
Então, o Padre Slavko ele teve muita atenção às crianças que tinham deficiência. E uma vez ele foi em Spalato e olhou todas as condições para que pudesse construir uma casa na viagem da mãe. Em 1999, Padre Slavko ele fundou uma comunidade de Padre Misericordioso para as pessoas que com problemas de toxicodependência. E ele dizia que todas as pessoas precisam de uma oportunidade para que elas pudessem reestruturar a própria vida e encontrar o Padre Celeste. O Padre Slavko tinha também uma intenção de construir um asilo para as pessoas idosas, para que elas pudessem viver ali. Então, assim se criou o ciclo completo da vida, do nascimento até a morte, um espelho para todos os peregrinos que viessem, para que todos pudessem ver como se respeita, se protege e como se realizam as mensagens de Nossa Senhora que tenha sobre a vida. No vilarejo da Mãe, o projeto maior é de respeitar e proteger a vida humana em todas as suas etapas. Essa é uma instituição humana que busca educar as crianças desde a creche e tem cuidado das crianças, dos pais, das pessoas idosas. Padre Slavko teve o cuidado que essas crianças não permanecessem como em um gueto, como prisioneiras em uma casa, mas que elas pudessem ser integradas na sociedade, pudessem socializar com outras crianças e jovens da mesma idade. Então, por isso, ele fez também uma creche, onde as crianças do vilarejo da Mãe possam estar junto com todas as outras crianças de Medjugorje e outras cidades aqui perto. Um dia, na Vilagem da Mãe, veio uma peregrina da Itália e me disse: eu conhecia Padre Slavko. E sempre nesse nosso encontro ele foi muito severo. Ele tinha um esguardo, um olhar afiado. E sembrava, até mesmo parecia que o olhar dele era de rejeição. E quando eu vi ele no vilarejo da Mãe, eu vi um olhar doce, manso, e esse olhar doce por todos aqueles que eram em necessidade. Padre Slavko, além de poder ter lido e conhecido bem todas as mensagens de Nossa Senhora, ele compreendeu muito bem a essência do Evangelho. E quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que Jesus é presente na pessoa que é ao centro, sempre a base do homem. Jesus é uma resposta concreta, uma resposta divina a todas as necessidades, os medos do homem. E a todas as experiências da falta de humanidade do homem. Tudo isso nós encontramos na pessoa de Jesus, toda essa sensibilidade às dificuldades do homem. Jesus sempre pega o homem das margens da sociedade e o coloca no centro. Jesus toma cura de todos e ele dá a cada um a dignidade, reintegrando as pessoas na sociedade. Enquanto Jesus cura o corpo, ele também cura o interior, cura as feridas. E nos pergunta: o que você quer? O que eu quero? O que você quer que eu te faça? O que você precisa? Todos querem ser
percebidos, todos querem sair das margens, todos querem ser... E todos nós queremos ser abraçados, amados. Todos queremos que Deus veja o homem que sofre, para que seja sacramento da presença de Deus. O amor pelo próximo se torna um sinal da oração. Padre Slávako compreendeu muito bem isso e colocou em prática. Ele dizia, junto a Nossa Senhora em Cana de Galileia, assim que ela percebeu a dificuldade dos esposos, ela não ficou com os braços cruzados ou foi por aí dizendo, eles organizaram de uma maneira que não era boa o matrimônio, mas imediatamente chamou a Jesus, chamou todos aqueles que eram presentes e disse, façam aquilo que Jesus vos diz. Como essa dona, essa peregrina italiana, não podia compreender, ela não pôde compreender Padre Slávako, como ela não viu o Vilagem da Mãe, e assim como também todo o fenômeno de Medjugorje, nós não podemos compreendê-lo se nós não compreendemos toda a mensagem de Padre Slávako no Vilagem da Mãe. Por isso, o arcebispo Roser, depois da visita ao Világio da Mãe, disse essas palavras. Todos os peregrinos que vêm a Medjugorje deveriam vir e visitar a igreja, o espaço perto da igreja, mas também deveriam vir aqui, ao Vilarejo da Mãe. Porque esse é o outro lado da mesma moeda. Queridos irmãos e irmãs, é difícil falar da Vilagem da Mãe, porque talvez eu seja o maior órfão do Vilarejo da Mãe, porque a minha mãe viveu ali mais de 20 anos. E agora eu sou o diretor do vilarejo. Então, para mim, isso é no limite entre a minha vida pessoal e a minha vida e a minha responsabilidade. Eu não quero idealizá-lo, dizer que ali é tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas nós buscamos de seguir nessa linha, de buscar aquilo que nos deixou a herança de Padre Slávako. Agora nós escutaremos a testemunho de um professor que antes estava no Vilarejo da Mãe. Nós, o ano passado, escutamos que morou ali, que depois se tornou um médico. Nós não queremos dizer que ali nós fabricamos profissionais. Também temos um que viveu ali, agora na cadeia. Mas o importante é que o Vilarejo da Mãe não abandonou, nem mesmo esse que está na cadeia. E por isso eu vos digo que o fenômeno de Medjugorje se pode compreender somente se nós compreendemos essa ajuda concreta do homem que é na necessidade. Se nós compreendemos esse estilo de amor que é aqui de uma maneira tão forte e se apresenta de maneira muito particular. E agora eu deixo a palavra a Mária, que, como eu disse, é um professor, agora ele vos explicará. Muito obrigado. Seja louvado Jesus e Maria, queridos jovens e todos vocês que se sentem jovens. O que mais vos dizer depois de todas essas palavras de Padre Dragan, depois de toda essa descrição? Tenho pouco tempo e também faz calor. Ele disse uma palavra importante quando ele disse do amor. O Vilarejo da Mãe é próprio a base de todas as obras de misericórdia. O amor é aquilo que Padre Slávako buscou
de colocar em todo... O amor é aquilo que ele buscou inculcar em todos os educadores que trabalham ali no Vilarejo da Mãe. A minha história começa em 1984, quando eu nasci. No ano 2000, eu, junto ao meu pai, nós vivíamos num vilarejo aqui na Bósnia. No ano 2000, meu padre se suicidou. A minha mãe, infelizmente, em todas essas situações, ela não conseguia sair fora de toda essa situação. Então, por meio, graças ao meu pároco, eu vim parar no Vilarejo da Mãe. Então, desde o ano 2000, eu vivo no Vilarejo da Mãe. Então, você sabe que quando você tolhe um filho da sua mãe, uma criança, você tira a sua função principal. Então, eu fiquei ainda com minha mãe por um ano. E a minha vida começa no Vilarejo da Mãe, quando eu fui viver ali. Eu acho que era maio de 2001. E a imagem que eu me lembro é uma imagem que eu entro no carro dos meus pais e vou para casa. Então, como uma criança pequena, eu entro no banco de trás e vou e despeço da minha mãe. E é a última imagem de um rapaz que cresceu sem a sua mãe. Então, mas não terminou ali, porque minha mãe viveu mais outros 6 anos. Ela morreu em 2007 por causas naturais. O que nós tiramos de toda essa história? A Bósnia e Herzegovina, nós tivemos várias casas para órfãos. E o Vilarejo da Mãe é uma casa, mas muito longe de onde nós morávamos. Nós, irmãos e irmãs. E nada é por acaso. Eu vim parar aqui no Vilarejo da Mãe, que mais de 300 quilômetros longe da minha casa. E já no nome é compreendida a mãe, o Vilarejo da Mãe. E Padre Slavko, ele era também, eu posso dizer, o pai de todas aquelas crianças que viveram e passavam um período no Vilarejo da Mãe. E o milagre maior é Medjugorje, esse lugar onde Nossa Senhora aparece. E nos foi oferecida essa oportunidade, apesar de todas as dificuldades da nossa vida, que nós perdemos os nossos pais biológicos. Eu, os meus irmãos e minha irmã, nós perdemos também a nossa mãe biológica. Nós recebemos a nossa mãe, Nossa Senhora, aqui em Medjugorje. E também um pai terreno e terrestre, que é Padre Slavko. E tudo isso, nosso caminho continuou. Nós crescemos no Vilarejo da Mãe e para nós não foi uma coisa negativa. Mas nos aceitaram assim como nós éramos. Nós nunca sentimos a diferença entre as crianças que crescem em Medjugorje e as crianças que crescem na Vilarejo da Mãe. E esse era exatamente o objetivo do Padre Slavko, de fazer crescerem juntas essas crianças sem os pais na sociedade local. E quando eu terminei a minha escola elementar e superior, junto com os meus irmãos, minhas irmãs, alguns que tinham algumas dificuldades intelectuais. Então, é claro que tem uma percepção da vida, uma dificuldade diversa. Então, 4 anos atrás, morreu também o meu irmão. Então, nesse momento, eu me perguntei, em base a toda a vida que eu tive, e eu também fiquei com raiva de Deus e perguntei, por que me acontece tudo isso na vida? E por um mês eu não ia na igreja porque eu achava que eu não merecia aquela vida. Então, depois de um mês, eu senti a falta da presença de Deus. E entendi que tudo na vida tem um motivo muito preciso. Então, hoje, junto à minha irmã, que está aqui no meio de vós,
eu vivo a minha vida o melhor que eu posso. Porque qual é o objetivo da vida? O objetivo dessa vida é deixar as traças, nossos traços sobre essa terra, mesmo que sejam pequenos. Na cachoeira, são todas as gotas juntos. E aqui, um José, um Dário, todos nós somos gotas dessa cachoeira que se chama Vilarejo da Mãe. Onde eu estaria se não fosse o Vilarejo da Mãe? Eu não sei. A minha história não teria concluído deste modo. E como disse Padre Draga, eu me encontro em um momento da vida que eu não quero ser compreendido de maneira negativa, mas eu gostaria de dizer que Deus nos tira de uma parte, mas nos abençoa em tantos outros modos. E nada na minha vida é diferente da vossa vida, porque Deus a cada um dá uma cruz que nós conseguimos carregar. Essa é a minha cruz, mas é uma cruz como a vossa cruz. E todos nós temos a nossa cruz. Nós devemos somente nos decidir como nós temos que carregá-la. Esse é um ponto importante da vida nesse mundo. E o que tem nessa vida terrena que não vale a pena pela vida que viveremos depois? Tomemos a nossa cruz, pegando como exemplo, o melhor exemplo de Jesus, de Nossa Senhora. E com eles levemos todos os dias, vivamos ao melhor a nossa vida, porque por eles nada é por acaso. Muito obrigado.